pessoal, e aí? Como vocês estão? Espero que tenham passado super bem esses últimos dias e que se mantenham aí na disposição para a gente continuar as nossas atividades, as nossas reflexões, né? Para a nossa jornada. Tem um caminho ainda aí pela frente, não é? Hoje eu vim falar para vocês sobre um assunto talvez até bem simples, mas que é super relevante. Eu vim falar sobre as nossas emoções, né? Tão presentes no nosso dia a dia. E aí, vamos pensar primeiro no princípio de onde vem isso, né? Vocês já pararam para pensar que um ser humano, quando ele nasce, ele já é capaz de sentir essas emoções, né? Todos nós já viemos prontos. O que difere isso, né? A maneira como a gente percebe, descreve e cuida dessas emoções é a forma como a gente aprendeu ao longo da vida, né? E isso é algo que está muito relacionado com a história individual de cada um, com a cultura que cada um está inserido, mas isso não anula a importância da emoção em si, né? Se você veio com essa condição, é porque ela é em si importante, né? Hoje eu vejo que culturalmente a gente aprendeu de alguma forma a invalidar, a menosprezar aquilo que você está sentindo. E não só as emoções de forma geral, mas a gente tem uma dificuldade de lidar às vezes com coisas até mais básicas, tipo a dor, o sono, a fome, a sede. Isso é completamente interpretável, né? Cada um sente de um jeito, não é que a fome é diferente, não é que a sede é diferente. Todas elas sinalizam uma necessidade do corpo. Agora, a maneira como você aprende a lidar com isso, se você aceita bem, se você dá aquilo que o seu organismo necessita de forma adequada, é que difere, né? E é nisso que a gente precisa estar atento. Em geral, as pessoas acabam até dando a atenção devida e necessária para isso quando a dor, quando a ansiedade, quando o medo, quando a tristeza, quando tudo isso ganha uma proporção muito fora do normal, né? Começa a trazer algum prejuízo. E aí que tá a grande dificuldade, porque talvez numa tendência até de evitar ou querer controlar esse sentimento, você não dá o alimento que o teu corpo tá pedindo, né? Então, isso eu acho que é muito importante de vocês fazerem aí um autoexame, né? De vocês verificarem se vocês têm esse tipo de postura com vocês mesmos. É a mesma coisa quando me dá aquela vontade de chorar e eu preciso controlar. Nossa, aquela dor que dá no pescoço, ela é além, ela é o excesso, né, da emoção. Por quê? A tendência é que se eu chore, se eu esvaia, se eu identifique aquilo, se eu acolha a minha dor, se eu cuide daquilo que eu preciso, a vontade de chorar, ela vai passar. Quanto mais eu seguro, é como se fosse uma porta fechada, né? A água vai batendo ali e não pode sair, ela vai acumulando água e vai fazendo mais pressão. Então, avaliem como vocês lidam com as emoções de vocês, né? Muitas vezes a gente não tem condição nem de descrever, ou tipo, é uma somatória de emoções que você não consegue entender muito bem e descrever e dizer assim, ah, não, eu sinto medo, não, eu sinto ansiedade, porque aquilo tá tão acumulado que é como se tudo já virou uma dor só, né? Mas a própria dor, né? Se eu sinto uma dor de cabeça, e eu paro para olhar o que aconteceu, que me deu aquela dor de cabeça, eu começo a identificar que tipo de ação que meu organismo precisa, ou que tipo de alimento que eu preciso evitar que não me faz bem. E até isso tem sido menosprezado. Às vezes isso é uma demonstração de quão tóxico é aquilo,
e eu continuo fazendo, porque não importa que doa, né? Essa sensação não é importante. O importante é que eu continue fazendo aquilo que eu tô automatizado a fazer, né? Então é um convite para que vocês se tornem um pouco mais atentos a isso, né? Se a gente for pensar num bebezinho recém-nascido, de verdade, a gente, às vezes o neném chora, é a mãe, é o pai que tem que identificar se é fome, se é fralda suja, se é dor, né? O que significa, se é sono. E aí pode começar já uma discrepância entre o que eu sinto e a maneira como eu vejo, se é bom ou se é ruim eu sentir aquilo. Então, independente do tipo de dificuldade que você tenha com relação a, a essa identificação ou esse cuidado, o amor próprio, né, a condição de você hoje poder olhar para isso de uma maneira diferente faz com que você possa, sim, mudar a maneira com que você lida com as suas emoções, né? E esse é o meu convite, né? Vamos pensar a dor, né? Então tem relação com isso, de dizer que algo não tá muito bem e que eu preciso cuidar, preciso tratar. O medo também tem isso. O medo é super importante para nossa sobrevivência. É importante que eu sinta medo para atravessar uma rua, por exemplo, né? É importante que eu tenha medo para me expor à água, né? Por quê? Vocês já ouviram, inclusive, casos de afogamento acontecerem porque o medo era inexistente, né? Então, o excesso de confiança pode levar a algo trágico, né? A ansiedade é a capacidade que a gente tem de preparar o nosso organismo para a ação, de preparar o nosso organismo até para uma fuga. Então, imagina um leão vindo atacar a tua família. Você tem que ter condições de lutar, de correr, de brigar. E o seu organismo se prepara para isso com um sentimento que a gente chama de ansiedade. O coração bate mais forte, a circulação sanguínea também acelera, a sua respiração acelera, a temperatura corporal sobe, né? Só que isso, a oxigenação do corpo é maior. Mas o que acontece? Hoje a gente não responde à ansiedade somente quando um leão vem atacar a tua casa. A gente começa a sentir ansiedade muito preliminarmente, às vezes diante de uma situação que nem vai vir a acontecer. Então aí que estão as discrepâncias entre a forma que eu sinto, né, e para que eu estou sentindo aquele sentimento. Independente disso, e por mais fora de cogitação que sejam as situações que causam medo e causam ansiedade, quando eu respondo com medo e com ansiedade, eu preciso dar essa atenção para esse sentimento que vem. Então, vai além dessa coisa comum que eu vejo falar na rua, né, em qualquer lugar, da gente dizer assim, preciso controlar melhor a minha ansiedade. Em geral, não é a ansiedade que você tem que controlar, você tem que entender a que situação você está exposto que está gerando ansiedade, né? Muitas vezes a gente não consegue evitar aquela situação, mas eu dou maiores condições para eu enfrentar aquela situação melhor amparado, melhor munido, né? Então, quer dizer, de repente, se eu tô armado para enfrentar um leão, ou se eu tô completamente sem recurso, isso vai isso vai não controlar a minha ansiedade, mas a ansiedade que eu vou sentir diante do leão é maior se eu não tiver recursos, entenderam? Lógico, esse é um exemplo bobo, né? Mas é no sentido pedagógico, né? No sentido de fazer vocês olharem para as situações que fazem vocês sentir essas coisas, né? Independente do que seja, e olhar para qual é o cuidado que vocês dedicam a isso. Lidar com isso de uma maneira mais adequada, né? Dando a devida atenção, vai ser pertinente, inclusive, para eu sair de um âmbito que é só corporal, que é só de eu atender
as demandas do meu corpo, né, ou a maneira como o meu corpo se expressa, e poder atender às questões de alma e espírito. Por quê? Porque, em geral, o propósito e aquilo que está relacionado com a tua identidade, com o sentido da tua vida, ele envolve comportamentos, envolve você enfrentar algumas certas emoções, não todas as emoções, né? Um conjunto complexo de emoções. Por isso que a gente tem que ser capaz de identificar, de descrever, de cuidar e saber que muitas vezes que para você viver de verdade, você precisa passar pela situação das emoções, né? Quantas coisas que ardem o coração, que envolvem muito medo, mas que é algo que eu desejo tanto que eu preciso encarar. Então a gente precisa ter tolerância, não no sentido só de sentir aquela dor, mas de entender que a dor é necessária, né? E aqui eu tô usando a dor como exemplo, mas eu quero que vocês olhem no contexto mais amplo das emoções, né? Eu vou precisar sentir uma série de coisas quando eu me proponho a encarar um objetivo, a fazer um projeto novo, a viver um casamento, né? A explorar melhor de uma amizade, né? A gente precisa aprender a lidar com tudo isso. Então, aí tá a grande importância de você lidar adequadamente com as suas emoções, com os seus sentimentos, com as suas sensações fisiológicas. E quanto mais você se conhece, melhor você lida com isso. Já digo de antemão que oração, meditação, contemplação da natureza, você sentir aquela dor e deixar que ela venha, entender que como a água do rio flui, as emoções também fluem, já é um grande passo, né? Convido para que vocês tenham um pouco mais de abertura, né? Um pouco mais de tolerância, de cuidado mesmo consigo mesmos, né? Muitas vezes, culturalmente falando, expressar uma emoção ou sentir alguma emoção estava relacionado com ser fraco, ser incapaz. E não, vocês já viram, né? Alguém passar pela vida inteira sem sentir alguma dessas emoções que a gente tá falando, isso é impossível, né? Então, a nossa atividade de hoje, inclusive, envolve vocês estarem alertas para as emoções que venham a surgir ao longo desses dias, né? E eu queria que vocês fizessem uma lista de quem vocês são, né? Qual é a pessoa, como vocês se descrevem, né? E aí eu queria que vocês listassem também coisas que vocês gostam de fazer. Se fosse para vocês convidarem Jesus para um passeio, para que passeio vocês levariam, né? Isso está relacionado com eu me conhecer, com eu me propor também sensações e emoções agradáveis. Às vezes a gente não se sente nem merecedor, ou a gente, nesse processo de descrição, a gente também não conseguiu aprender quais são as coisas que eu gosto, o que eu me sinto bem fazendo, pelo que o meu coração arde. E aproveitem essa atividade, procurem colocar de repente na rotina de vocês, além da prática da oração, algumas dessas atividades que vocês colocarem aí nessa lista como um desfrute, né? Já que vocês estão tendo tanta atenção em descrever, decifrar e atender, né, as emoções, lidar com isso de uma maneira diferente, se proponham sentir emoções que vocês que precisam estar mais presentes aí na vida de vocês. Fiquem com Deus e um grande beijo.